Olá a todos, professor Lucas Barbosa falando. Antes de começar mais um vídeo de parasitologia, eu quero convidar você a se inscrever no canal para ter acesso a todos os vídeos, compartilhar e curtir. Neste vídeo nós falaremos de himenolepíase. A himenolepíase tem como agente etiológico o Hymenolaps nana. Aqui nós temos algumas figuras desse parasito, algumas formas evolutivas. Essa primeira imagem nós temos a forma de larva cisticercoide. Nessa outra imagem nós temos o parasita na sua forma adulta. Nesta outra aqui nós temos de novo a larva cisticercoide. Aqui nessas duas figuras de baixo nós temos o ovo muito característico de Hymenolaps nana. Veja só as suas estruturas. Depois nós vamos detalhar melhor esse ovo. É um parasita que pode ter um ciclo biológico monoxênico ou heteroxênico, tá? E aqui nós vemos um pouco mais da sua morfologia. A partir do próprio Neves, nós vemos o parasito na sua forma adulta. Na letra B nós temos detalhes da sua cabeça, do seu escólex, com um rosto retrátil. O rosto é essa porçãozinha aqui mais anterior, tá ok? Ele é retrátil. E na imagem C nós vemos o ovo com o embrião dentro, um embrião hexacanto e os seus filamentos. Quanto ao habitat, o verme adulto é encontrado no intestino delgado, principalmente no jejuno e no ilho. Grave isso. Hymenolaps nana, o verme adulto, é encontrado no intestino delgado, principalmente no jejuno e no ilho. Os ovos eles vão ser encontrados nas fezes. E a larva cisticercoide, naquela imagem que a gente viu, né, no slide anterior, ela pode ser encontrada nas vilosidades intestinais do próprio homem, faltou um ozinho ali, né? Ou na cavidade geral do inseto hospedeiro intermediário, quando o ciclo for heteroxênico. E esse hospedeiro intermediário ele pode ser pulgas, que a gente vê nessa imagem, e carunchos de cereais, que a gente pode encontrar até mesmo no arroz, né, ao comprar. Vamos para o ciclo biológico. Pode ter um ciclo monoxênico ou heteroxênico. No ciclo monoxênico, ele é o mais frequente, tá? Os ovos eles são eliminados com as fezes e podem ser ingeridos por alguma criança. Ao passar pelo estômago, esses ovos, contendo os embrióforos dentro deles, eles são semi-digeridos pelo suco gástrico e chegam ao intestino delgado, onde ocorre a eclosão da oncosfera, que penetra na vilosidades do jejuno ou ilho, dando em 4 dias origem a uma larva cisticercoide. Então veja, a oncosfera ela penetra na velocidade do jejuno ou do ilho e depois de cerca de 4 dias forma-se uma larva cisticercoide a partir dessa oncosfera que penetrou nessa velocidade. 10 dias depois a larva já vai estar madura, ela sai da velocidade, desinvagina-se e fixa a mucosa intestinal através do escólex da cabeça. Cerca de 20 dias depois já são vermes adultos. São vermes que possuem uma vida curta, cerca de 14 dias, e depois desses 14 dias eles acabam morrendo e sendo eliminados. É uma coisa positiva, né? Ciclo heteroxênico. Vamos para esse outro lado. O ciclo heteroxênico, ele vai ter como hospedeiro intermediário pulgas. Aqui a gente tem algumas espécies dessas pulgas. E também os coleópteros, que a gente tem algumas espécies aí. Caso você queira ver, você pausa o vídeo, tá? O que é que acontece? Os ovos presentes no meio externo, eles são ingeridos pelas larvas de alguns desses insetos que já foram citados. Veja só, a larva desses insetos ingere os ovos que estão no meio externo. Ao chegarem no intestino desses hospedeiros intermediários, esses ovos liberam a sua oncosfera, que se transforma em uma larva cisticercoide. A criança, ao ingerir acidentalmente algum desses insetos, tanto a pulga como um caruncho, contendo as larvas cisticercoides dentro desses insetos, ao chegarem no intestino delgado da criança, desinvagina-se,
fixa-se à mucosa e 20 dias depois já são vermes adultos. Então, o que é que a criança vai ingerir? Ela vai ingerir, pessoal, o inseto, né, a pulga ou o caruncho, contendo larvas cisticercoides no ciclo heteroxênico. No ciclo monoxênico, lembre-se que o que vai ser ingerido são os ovos, tá? E aqui uma observação importante é que as larvas cisticercoides, nas vilosidades do ser humano, nas vilosidades intestinais, elas acabam estimulando o sistema imune e conferindo uma imunidade ativa específica. Você vai criar uma certa resistência depois de uma primeira infecção por esse parasito. Aqui está o ciclo biológico novamente, né? A gente pode ver aí na figura 1 crianças, ovos sendo eliminados nas fezes e contaminando o ambiente. E aí, na figura 2, quarto com ovos contaminando os alimentos. Esses quartos aqui com ovos, né? Eles vão contaminar os alimentos, dando início ao ciclo monoxênico. Ou então, a larva de uma pulga pode ingerir os ovos desse euminto, tá? E essa larva cisticercoide desse euminto vai se desenvolver nesse inseto, e essa pulga adulta com a larva cisticercoide dentro pode ser ingerida por alguma criança, completando o ciclo heteroxênico. Sintomas e sinais. Na maioria das vezes não são acompanhadas por manifestações clínicas. Pode haver perturbações que vão estar associadas, né, à idade do paciente e ao número de vermes albergados. Na criança, sintomas e sinais: agitação, a criança fica bem agitada, não consegue dormir, insônia, fica bem irritada, com irritabilidade, diarreia, uma dor abdominal intensa e mais raramente podem haver sintomas nervosos, que são ataques epiléticos em formas várias, mas acompanhada, né, de cianose, perda de consciência e convulsões. Isso é devido à excitação do córtex por ação reflexa ou por liberação de alguma neurotoxina por esse parasito. Então, a criança, quando ela está com ataques epiléticos, o médico ele já vai desconfiar de alguma verminose. Nós já vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas grave isso, a criança ficar agitada, com insônia, irritabilidade, diarreia, dor abdominal e pode ter esses sintomas nervosos. Se houver uma hiperinfecção, ou seja, se a pessoa estiver com um grande número de vermes albergados no corpo, a gente pode acrescentar mais alguns sintomas e sinais, por exemplo, congestão da mucosa, infiltração linfocitária, pequenas ulcerações, eosinofilia e perda de peso. Ainda quanto aos sintomas e sinais, em geral os pacientes costumam apresentar remissão total dos sintomas de forma espontânea, ou seja, sem nenhum tratamento. Isso é o mais comum de acontecer, principalmente em adultos, né, imunocompetentes. Pode haver eliminação dos vermes por vários mecanismos de defesa da própria pessoa. A própria pessoa vai combater esse verme, na maioria dos casos, através de quê? Da hiperplasia das células secretoras de muco. Vai haver uma secreção bem grande de muco e esse parasita ele vai ser eliminado juntamente com as fezes. E pode haver também a ação do sistema imune, com interferência de anticorpos monoclonais e celulares. O sistema imune vai combater e você vai até criar uma resistência a uma nova infecção por esse parasita, na maioria das vezes. Esses mecanismos que a gente já citou, 1 e o 2, eles podem impedir a reinfecção. Diagnóstico. O clínico é de pouca utilidade, muito difícil, mas em caso de crianças com ataque epileptiformes, deve-se pensar primeiramente em alguma verminose, o qual será confirmada ou não pelo exame de fezes. O Neves, 11ª edição, ele não fala muito sobre o exame laboratorial, eu tive que pesquisar em outras fontes, tá? Mas o exame laboratorial vai ser a busca por os ovos de Hymenoplex nana através dos métodos de concentração de Faust ou um método quantitativo, né, de estudos epidemiológicos. Vai ser mais utilizado o método de Catu-Cats. Aqui a gente tem 4 figuras dos ovos para melhorar a identificação no exame parasitológico de fezes.
e um pouco da sua morfologia. Eles são esféricos, incolores e transparentes, né? 40 micrômetros de diâmetro aproximadamente. Uma membrana externa envolve o espaço claro, você vê essa membrana externa no ovo, tá? E tem uma membrana interna que vai envolver a famosa oncosfera, que é essa que eu marquei para vocês. Vou marcar novamente, ó. A oncosfera é isso aqui. A oncosfera ela vai se desenvolver posteriormente em uma larva cisticercoide, né? Esse ovo ele é conhecido como chapéu de mexicano, porque visto de cima ele aparenta um pouco com esse objeto, né? Ele visto de cima, tá? Então é conhecido como chapéu de mexicano, o ovo de Hymenoplex nana. Tratamento, professor, tratamento. A droga de escolha é o praziquantel, dose oral de 25 mg por quilo, intervalada de 10 dias. Por que é intervalada de 10 dias, Lucas? É porque esse intervalo ele é importante, porque o medicamento só atua contra as formas adultas e não sobre as larvas cisticercoides. Por isso que tem que ser um tratamento intervalado de 10 dias. A niclosamida, na dose de 2 gramas para adultos e 1 grama para criança, né, também é eficiente, como o anterior, como o praziquantel, e recomenda-se dar o medicamento em 2 vezes, com intervalos de 10 dias. Profilaxia. Profilaxia é a higiene individual, uso de privadas ou fossas, uso de aspirador de pó, tá? Tratamento precoce de doentes, combate aos insetos de cereais, que é esse famoso caruncho, que às vezes a gente encontra em determinados no arroz, né? Às vezes a gente acaba encontrando ele no arroz e ele pode estar com uma larva cisticercoide dentro dele. A pessoa diz, para dar sustância, né? A comida. Vai. Então, combater esses insetos de cereais, são os carunchos, combater as pulgas existentes no ambiente doméstico, porque a gente sabe que é no ciclo heteroxênico ela participa desse processo. Cuidar da sua criança, né, para que ela não esteja ingerindo nenhum nem outro. Fazer o exame de fezes nos demais membros da comunidade, da família, das creches. Opa, aqui é mais. E tratá-los corretamente para evitar a manutenção de fontes de infecção. Pronto, eu termino com as nossas imagens do primeiro slide. Essa daqui mostrando de microscópio de varredura, né? Uma imagem do microscópio de varredura. Imagem belíssima, mostrando o Scolex com o rosto. Aqui a nossa pulga, não coloquei a foto do caruncho da imagem inicial. Os ovos de Hymenoplex nana, a sua forma de larva cisticercoide. A forma adulta, novamente a forma cisticercoide, a larva cisticercoide. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para que você possa continuar recebendo material de qualidade. E até a próxima.